Olá, olá, trilheiros e trilheiras! Vamos a mais uma aula do nosso curso de Direito Processual Civil. Na aula de hoje, nós trabalharemos o tema provas. Nós veremos a primeira parte dos artigos 369 a 380 do Código de Processo Civil, ok? Bom, antes de eu começar a aula, eu queria chamar a sua atenção para a frequência que esse tema cai nas provas do TJ. Das últimas 7 provas, ele caiu em 3 delas. Então, é bastante provável que esse tema seja cobrado agora, na 8ª prova, né, nessa estatística que eu montei para vocês e eu venho passando. Então, eu sugiro que você preste bastante atenção, que é um tema bastante provável de cair, ok? Bom, quando nós estudamos o tema prova, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é quais fatos devem ser provados? Aliás, o que deve ser provado? Né? E a resposta mais comum é, bom, os fatos. Mas quais fatos? Não é qualquer fato que tem que ser provado num processo. Mas, primeiramente, aqueles fatos que dizem respeito ao processo. Isso parece óbvio, mas muitas vezes as partes, por estarem mal assessoradas por um advogado, por um mau advogado, pretendem produzir provas que não guardam qualquer relação com a demanda. Então, essas provas, elas não são necessárias de serem produzidas, ok? Somente aquelas provas que guardam relação com o processo. Ou provas que guardam relação a fatos que dizem respeito a esse processo. Mas, também a gente tem que lembrar que não são todos os fatos que têm que ser provados. Como assim, todos os fatos que têm a ver com aquele processo? Por quê? Porque alguns fatos são notórios. Então, como assim notórios? São sabidos de todos, né? Todo mundo conhece aquele fato. Por exemplo, que o Rio de Janeiro é uma cidade turística. Esse é um fato que não precisa ser provado. Ou que o país atravessa uma grave crise econômica. Ora, ainda que isso seja relevante para a demanda, como é um fato notório, dispensa a produção de qualquer prova. Então, não é necessário provar esse tipo de fato, certo? Qual outro fato também que não é necessário provar? Os fatos que são incontroversos. Por quê? Muito embora aquele fato seja extremamente relevante, ou seja, necessário para o desfecho da demanda, para o julgamento da causa, se o fato ele é incontroverso, ou seja, uma parte alegou esse fato e a outra parte não contestou, ou se uma parte alegou e a outra parte confirmou, nesses casos também não é necessário produzir provas sobre eles. Por quê? Não há dúvidas quanto à veracidade dos fatos que são alegados. Qual uma outra situação? Quando uma das partes goza de uma presunção a favor dela. Então, alguns fatos se presumem verdadeiros também, por previsão legal, enfim. E esses fatos sobre os quais há uma presunção de veracidade também dispensam a produção de provas. E é exatamente esse o conteúdo do artigo 369, que diz o seguinte: não dependem de prova os fatos notórios, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, ok? Bom, embora a regra seja produzir provas sobre fatos, a gente também tem que lembrar que pode ocorrer de o juiz exigir que a parte prove o direito. Isso não é muito comum, porque o juiz ele tem a obrigação de conhecer o direito, de conhecer as leis. Então, somente em algumas situações muito específicas é que o juiz pode exigir que as partes produzam uma prova a respeito da lei, a respeito do direito. Quais são essas situações? Quando a parte, por exemplo, ela invoca uma legislação estrangeira. Ora, o juiz, ele não conhece, ele não tem a obrigação de conhecer a legislação de outros países, mas muitas vezes a causa vai ser decidida com base nela. E aí, nesse caso, o juiz pode exigir que a parte comprove a existência e a vigência daquela norma. Como assim a vigência da norma? Porque a norma, quando ela está quando ela integra o ordenamento, ela tem que passar a produzir efeitos. Mas ela somente, assim, eu estou dando uma simplificada para você que não tem noção nenhuma jurídica, viu? Para que essa norma passe a produzir efeitos, ela tem que estar em vigor, ela tem que estar em vigência, ela tem que entrar em vigor. Você quer um exemplo disso? O Código de Processo Civil. Se você acompanhou um pouco a discussão sobre a entrada em vigor do Código de Processo Civil, nós vimos aí que houve um longo período em que o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil já fazia parte do ordenamento brasileiro, mas ele ainda não estava produzindo seus efeitos, porque ele não estava vigente. Então, o juiz pode exigir que a parte prove que a legislação estrangeira esteja vigente, certo? Qual é uma outra situação em que o juiz pode exigir a prova do direito?
quando a parte invoca um direito municipal ou estadual. Basta a gente lembrar que o Brasil tem mais de 5.000 municípios, são muitos estados na federação também, então o juiz não tem a obrigação de conhecer todas as leis de todos os municípios, de todos os estados. E ele pode, sim, determinar que a parte prove a existência dessa norma e a vigência dela. E uma terceira ainda situação é quando a parte invoca o costume, o direito consuetudinário, para decidir o caso dela. Porque muitas vezes é com base no costume que o caso é decidido, mas o juiz também não tem obrigação de conhecer todos os costumes. Nesse caso, ele pode exigir que a parte prove aquele costume, prove que aquilo lá é um costume na região, tá ok? Então é exatamente esse o conteúdo do artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário dos costumes, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, se o juiz pedir, a parte tem que provar, tá ok? Bom, nós vimos que, via de regra, os fatos que têm que ser provados, quais fatos têm que ser provados, quais fatos dispensam a produção de provas, e, além disso, quando é que o direito tem que ser provado. Mas uma outra coisa que nós temos que saber a respeito de provas é quais são os meios admitidos para a produção de uma prova. Porque o Código de Processo Civil, como nós veremos nas próximas aulas, ele prevê várias formas de se provar um fato. Por exemplo, uma prova testemunhal, uma prova documental, uma prova pericial e por aí vai. Mas pode ser que a parte pretenda produzir prova de um determinado fato por algum meio que não está previsto no Código de Processo Civil ou até mesmo em nenhuma legislação. Esse meio é válido? Sim, esse meio é válido. O próprio Código de Processo Civil autoriza a produção por esse meio, desde que ele seja moralmente legítimo, ok? Se ele tiver previsto, claro, numa legislação que não seja o Código de Processo Civil, também pode ser admitido esse meio de prova. É exatamente isso que diz o artigo 369, que diz o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, ok? Bom, por fim, a gente também tem que estudar quem é que decide quais provas devem ser produzidas. Por quê? Como assim quem é que decide? A parte, o autor, o réu, eles alegam fatos. E eles também são eles que têm que produzir provas sobre esses fatos, né? Porém, como o juiz é que tem que se convencer desses fatos, é ele que vai decidir quais provas vão ser produzidas. Aliás, é o juiz que vai decidir quais fatos precisam ser provados. Porque o juiz, ele vai ver, depois que é apresentado o pedido inicial, depois que é apresentada a contestação, o juiz vai ver qual fato é controverso, qual fato é relevante para o pedido do autor e quais os meios de provas que ele entende necessários para se provar esse fato, ok? Então, é isso que diz o artigo 370. Caberá ao juiz de ofício. De ofício significa de iniciativa própria, sem provocação das partes. Então, caberá ao juiz de iniciativa própria ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito da causa. Então, é ele que determina quais são as provas necessárias, ok? E o parágrafo único diz o seguinte: o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Bom, o juiz, ele não decide com base em achismos ou coisas que ele tira simplesmente da cabeça dele. A decisão dele tem que ter fundamento. Então, toda decisão judicial ela tem que ser fundamentada. Isso que está disposto aqui no artigo é uma regra geral, certo? E o juiz pode indeferir, ou seja, ele pode negar, desde que fundamentadamente, um pedido de uma diligência inútil ou uma diligência meramente protelatória, produção de uma prova inútil. Um exemplo de produção de prova inútil: uma prova que não guarda qualquer relação, uma prova que pretende provar um fato que não guarda qualquer relação com o conteúdo da demanda. Essa prova ela é inútil, ela é uma diligência inútil, ou uma diligência meramente protelatória. Tudo bem, apesar de útil, não é
extremamente necessário que eu produza essa prova. Imagina que a parte já sabe que vai perder o processo e o que ela começa a fazer? Ela começa a querer enrolar o processo para a decisão demorar o máximo possível. Ela pede para ouvir testemunho em Manaus, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. E aí, isso daí demora pra caramba até conseguir intimar, achar essa pessoa, ouvir essa pessoa. E aí o juiz pode concluir, olha, isso aqui é uma prova meramente protelatória, ou seja, que só pretende enrolar o processo e eu não entendo que ela é necessária, certo? Então, para essa primeira parte da aula de hoje, é isso. Espero vocês na parte 2.